Que suicídio é pecado, não há sombra de dúvida, pois é a quebra do sexto mandamento do Decálogo que diz: não matarás. Deus é o doador da vida e isto é atestado pelas Escrituras e só Ele pode tirar a vida. Mas será que um crente que tira a sua própria vida tem salvação? Graça e paz, bereanos, eu sou o pastor Jefferson Araújo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você é novo por aqui, eu quero pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo que eu postar por aqui, deixe o seu like e vamos para o vídeo de hoje. Segundo a OMS, são mais de 700 mil casos de suicídio por ano em todo o planeta. Isso significa que para cada 100 mortes registradas, uma é por suicídio. O Brasil está entre os 10 países com maiores casos de suicídio por ano. Segundo os especialistas, a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. E para cada suicídio consumado, 20 tentativas mais ou menos foram feitas. Isso significa que ninguém tira a vida da noite para o dia. Os sintomas vão aparecendo e o suicídio pode ser evitado. Embora na palavra de Deus você não encontre a palavra suicídio, pois ela é uma palavra nova, ela é oriunda do latim, que significa matar a si mesmo, a Bíblia fala sobre o suicídio. Temos alguns casos dentro da palavra de Deus, como o caso do conselheiro de Davi, Aitofel, que tirou a sua própria vida, o rei que teve o reinado mais curto dentro da nação de Israel, o rei Zinrim, que ateou fogo no seu próprio palácio e morreu queimado, e o caso mais famigerado, que é do apóstolo Judas, que depois de traí-lo e vendê-lo por 30 moedas, ele não suportou o peso da culpa e acabou tirando a sua própria vida. E de 2018 para cá, uma crescente onda de suicídios no meio cristão. Pessoas que serviram a Deus durante suas vidas como pastores, como presbíteros, evangelistas, missionários, mulheres de pastores, missionários, acabaram tirando a sua própria vida. E com esta crescente onda de suicídios no meio cristão, veio também a pergunta: será que uma pessoa que serviu a Deus na sinceridade do seu coração, mas por algum motivo chegou a tirar a sua própria vida, será que esta pessoa tem a salvação? Os motivos para o suicídio são diversos, como esquizofrenia, como bullying, como o suicídio religioso, caso de homens bombas que acabam se autoexplodindo e matando outras pessoas em nome da sua religião, como também a depressão. Os casos mais comuns de suicídio são de pessoas que estavam acometidas por depressão. E sim, a depressão pode acometer uma pessoa que serve a Deus na sinceridade do seu coração, que tem intimidade com Deus, mas ela pode chegar a ficar depressiva. Nós temos nas Escrituras Sagradas casos de homens de Deus que marcaram as suas gerações e que marcaram gerações futuras, e até hoje nós somos marcados pelos exemplos dessas pessoas, pelos escritos, pelas pregações, pela vida que essas pessoas tinham, o testemunho que eles tinham diante de Deus, mas que eles também foram acometidos por depressão, como Moisés, Jeremias, Elias, Jonas, entre outros. Todos esses homens têm em comum que eles passaram por depressão. Então, sim, a depressão pode acometer um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É difícil imaginar a figura de um líder espiritual que muitas vezes nós temos como o exemplo de fortaleza, de uma pessoa cheia de fé, ser acometida por uma depressão. Geralmente as pessoas esperam destas pessoas um exemplo de fortaleza, alguém que parece que não tem problemas, como se fosse um homem de aço. Só que estas pessoas são seres humanos comuns e que estão suscetíveis a serem acometidas por enfermidades físicas, enfermidades espirituais e enfermidades psicossomáticas. E quando nós entramos nesse assunto do suicídio, nós não temos como fugir da questão do calvinismo, pois os irmãos que defendem, que têm uma posição teológica doutrinária calvinista, que são aqueles que creem que uma vez que alguém crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados passados e futuros estão perdoados pelo poder do sangue de Cristo, e até mesmo o suicídio não pode ser considerado um pecado que não pode ser perdoado pelo sangue de Cristo. Ou seja, uma pessoa que viveu na sua sinceridade, servindo ao Senhor, mas que caiu num profundo caso de depressão e tirou a sua própria vida, este pecado de suicídio também já está perdoado pelo sangue de Cristo. Portanto, sim, uma pessoa que comete suicídio, segundo o calvinismo, consegue alcançar a salvação. Só que parece que este ensino parece dar
base para que pessoas que estão passando por depressão, estão lutando para não tirar a sua própria vida, tenham um respaldo que elas podem sim tirar suas próprias vidas e elas não sofrerão uma punição eterna. Embora não seja isto que os irmãos que defendem, que têm esta posição, queiram passar. Todos eles falam que o suicídio é pecado, que a pessoa deve lutar pela vida, deve fazer de tudo para continuar vivo, deve seguir exemplos de pessoas que lutaram contra estes momentos de adversidade, que se esforçaram no Senhor, mesmo em momentos de angústias, e venceram aqueles momentos, e sempre aconselhando a pessoa a não tirar a própria vida. Mas se a pessoa chegar a tirar a própria vida, sendo que era cristã e não alguém que viveu a sua vida longe de Deus e terminou a sua vida com suicídio, mas uma pessoa que estava na presença de Deus e cometeu suicídio, sim, ela alcançará a salvação. O suicídio não interferirá nisso. Nós precisamos entender que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o suicídio não pode ser colocado no mesmo padrão, no mesmo patamar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que todos os pecados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo que cometemos, eles são perdoados pelo sangue de Cristo. Só que para haver um perdão, tem que haver um arrependimento. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. 1 João capítulo 1, verso 7 diz que se nós andarmos na luz como Ele está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só que no versículo de número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar de toda a injustiça. Isto quer dizer que o pecado cometido, para ser perdoado pelo sangue de Cristo, deve haver uma confissão, um arrependimento e um abandono daquele pecado. Portanto, uma pessoa que tira a própria vida, depois ela não vai ter mais como se arrepender, porque o arrependimento deve ser enquanto ainda está em vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, após a morte não tem mais como a pessoa pedir perdão, confessar os seus pecados, porque isto é enquanto elas estão em vida. Paralelo a isso, Salomão disse em Eclesiastes capítulo 9, verso 4, que para os vivos há esperança. Enquanto há vida, ainda há esperança. Então, a pessoa tem chance de arrependimento enquanto está em vida. E no caso de alguém que cometeu suicídio, após o suicídio vem a morte, vem o juízo. Então, não há mais como esta pessoa arrepender-se do seu pecado. Outra questão que nós precisamos entender é o que está escrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 18. Lá no capítulo 18 de Ezequiel, nós entendemos que tanto o ímpio pode converter-se das suas injustiças, como o justo pode desviar-se também da sua justiça. E há algo muito interessante no versículo 24, que Ezequiel diz que o justo desviando da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as justiças que ele praticou, não será feita memória, mas no pecado que ele cometeu, nesse pecado ele morrerá. Ou seja, sim, contrário àquilo que os irmãos que defendem uma posição calvinista defendem, o justo pode desviar sim. E o pecado que ele morreu é este pecado que será lembrado, e não a justiça que ele praticou antes deste último pecado que fez com que ele morresse. Portanto, dizer que a pessoa que comete um pecado do suicídio, por ela ter tido uma vida justa, uma vida santa, e que os seus pecados já estão perdoados pelo sangue de Cristo, e este pecado que ele cometeu no final da sua vida não vai interferir na sua salvação, não há base bíblica. Porque pela palavra de Deus não é tão importante como você começa, mas como você termina. E como você termina é como você entrará na eternidade e ficará para todo sempre. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então nós percebemos que aquilo que a pessoa praticou antes daquele pecado que ela veio cometer e morreu, não se fará memória. O que vai ser registrado, o que vai fazer memória, é aquilo que ela praticou nos últimos instantes da sua vida. E isso vale tanto para o justo como para o injusto.
Nós temos o caso daquele ex-ladrão que viveu a sua vida toda de pecados, mas nos seus últimos momentos de vida ele arrependeu-se dos seus pecados e como ele terminou é que definiu a sua eternidade. Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. De todas as suas iniquidades não foi feita memória, mas daquela justiça que ele praticou nos seus últimos instantes de vida. Da mesma forma, é o justo, ele pode viver a sua vida toda de justiça, pode ser um cara santo, pode ser uma pessoa santa, pode ser um líder espiritual que ganhou muitas almas, mas se ele morreu no pecado, aquelas justiças que ele praticou não será feita memória, mas no pecado que ele praticou e morreu, este pecado é o que será feito memória. Outro argumento muito usado pelos irmãos que defendem que uma pessoa que comete suicídio, sendo ela cristã, alcançará a salvação, não vai interferir na sua salvação, é que todos os casos que nós temos de suicídio na Bíblia são de pessoas que estavam afastadas de Deus, como Aitofel, como Judas e como aquele rei que teve o seu reinado bem curto dentro da nação de Israel. Só que, na verdade, esses casos nos ajudam a entender que quando uma pessoa chega a tirar sua própria vida, é porque ela já está afastada de Deus. Não tem como uma pessoa que realmente está conectada com Deus, que realmente ela tem intimidade com Deus, ela tirar a sua vida. Ela pode ser acometida com uma depressão? Pode, mas tirar a sua vida já é outra questão. Entre ser acometido de depressão e tirar a própria vida, há um grande espaço, há um grande tempo que é percorrido, que a pessoa pode evitar o seu suicídio. Nós temos casos de homens que desejaram a própria morte, como Elias, como Jó, como Jonas, como Moisés, mas nenhum deles tiraram as suas próprias vidas. Todos eles pediram para Deus tirar as suas vidas, porque eles sabiam que eles não podiam tirar as suas próprias vidas, embora eles não tivessem mais ânimo para viverem. Eles pediram para que Deus tirasse as suas vidas, porque eles sabiam que tirarem as suas próprias vidas fariam com que eles não tivessem a salvação que Deus tinha para cada um deles. Por exemplo, o caso de Aitofel tirou a sua própria vida, sendo que ele era um conselheiro de Davi, homem de confiança, mas que apoiou Absalão na sua revolta contra Davi. Ele, prevendo que seria condenado e morto por o pecado de alta traição, ele tirou a sua própria vida. Então nós percebemos que o histórico daquele homem, até ele chegar a tirar a sua vida, é um histórico de uma pessoa sem confiança, uma pessoa infiel, uma pessoa rebelde, que incitou a rebelião do próprio filho contra o seu pai, e provavelmente por vingança, pois ele era conselheiro de Davi, e provavelmente depois que Davi adulterou com Batseba, que era sua neta, mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. Depois disso, Aitofel começou a querer vingar-se de Davi, e provavelmente por isso que ele acabou apoiando Absalão na sua revolta contra Davi, como um plano de vingança. Como ele não conseguiu, ele tirou a sua própria vida. O caso do rei Zinri, um homem que tinha matado o rei anterior, tinha feito um golpe de estado para tomar o poder, um homem ambicioso, um homem que vivia ambicionando o poder, o trono, que ele fez de tudo para chegar lá, e lá mesmo nesse lugar, na sala do trono, ele morreu queimado, ateando fogo no palácio e tirando a sua própria vida. E nós temos o caso de Judas, que ele começou até bem. Eu ouço pessoas dizendo que Judas era ladrão e mesmo assim Jesus escolheu. Jesus passou a noite inteira em oração, Lucas capítulo 6, verso 12, e depois que ele desceu do monte em oração, ele separou estes 12 apóstolos. Ali foi por indicação do próprio Deus. E Judas, ele não começou como ele terminou, ele começou bem, mas no final do ministério de Cristo, quando chega perto da última ceia, que o evangelista João diz que ele subtraía o que era colocado dentro da bolsa, que ele era o tesoureiro, e começou a roubar o tesouro do ministério de Cristo. Então esses homens não tiveram um início ruim, mas o final deles é que foi ruim. E a trajetória deles de afastar-se, de distanciamento de Deus, acabou culminando com o suicídio. Então isto é prova clara que a pessoa que comete o suicídio é porque ela já está distanciada de Deus. Provérbios capítulo 11, verso 17 diz que o homem bom, ele faz bem à sua própria alma, mas o homem cruel destruirá a sua própria carne. Deixando claro que a pessoa que atenta contra a sua própria vida, ela não é mais uma pessoa justa, ela já desviou-se da sua justiça.
A Bíblia diz que os nossos corpos são templos de Deus e nós devemos cuidar dos templos, nós devemos cuidar dos nossos corpos. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus também destruirá. Ou seja, deixando claro que quem atenta contra a sua própria vida está cometendo um pecado, está morrendo no pecado, a sua justiça não será feita à memória e ele será também destruído por Deus. Então, dizer que uma pessoa que chegar a cometer suicídio, por ela estar servindo ao Senhor, ela está buscando ao Senhor e na sua trajetória ela acabar sendo acometida de uma depressão e chegar a tirar sua própria vida, ela terá a salvação asseverada, não tem base bíblica, pois quem atenta contra a sua própria vida, segundo Provérbios 11:17, ele não é um homem justo. Segundo Ezequiel 18:24, o justo também desvia-se da sua justiça e na iniquidade que ele morreu, desta iniquidade será feita a memória. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz que quem destruir o templo de Deus, que é o corpo humano, também será destruído por Deus. E como nós falamos no início deste vídeo, o pecado do suicídio até teria perdão, se a pessoa que cometeu o suicídio tivesse tempo de arrepender-se, mas uma vez que a pessoa cometeu suicídio e morreu, ela não tem mais como arrepender-se porque ela já está morta e o arrependimento é enquanto está em vida. Nós podemos observar do rico e Lázaro. O rico, depois de morto, ele pediu misericórdia a Abraão, mas a misericórdia não foi mais aplicada na vida dele, porque a misericórdia era enquanto ele estivesse em vida. É tanto que Abraão diz assim: filho, lembra-te que recebeste só bens em tua vida, ou seja, levando-o a recordar que ele teve várias oportunidades enquanto ele estava em vida. Após a morte, segue-se o juízo. Mas é claro que a pessoa que atenta contra a própria vida, ela não está querendo trazer mais consequências para a sua vida. Ela está querendo aliviar um sofrimento que ela está vivendo. A mentalidade da pessoa que tira a sua própria vida é que ela vai dar fim ao sofrimento. Talvez você que esteja assistindo a este vídeo agora, você esteja passando por um momento de profunda depressão, talvez até pensando em tirar a sua própria vida. Só que quando Cristo estava angustiado e ele disse: estou angustiado, minha alma está triste, está cheia de tristeza até a morte. Isto quer dizer sintomas de depressão. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e ele foi conectar-se mais com Deus. E quando Cristo ajoelhou-se ou prostrou-se para orar, Cristo estava com a sua alma cheia de tristeza. Mas depois de algum tempo orando, a Bíblia diz que Cristo levantou-se fortalecido, a ponto de repreender os seus discípulos que estavam dormindo, de repreender Judas que estava traindo-lhe com um beijo, e de dizer para aqueles soldados que era ele quem eles estavam procurando. E quando ele disse: sou eu a quem procurais, a Bíblia diz que aquela palavra, aquela expressão sou eu, ou eu sou, saiu de uma maneira tão poderosa que todos eles caíram por terra. Ou seja, Cristo, quando ele ajoelhou-se para orar, na sua profunda angústia, na sua profunda tristeza, ele estava muito fraco. Mas quando ele levantou da oração, ele levantou fortalecido, ele levantou curado. Porque a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, quanto mais a agonia se intensificava, mais ele intensificava a sua oração. E um anjo do céu apareceu para confortá-lo. A Bíblia também diz que Davi, quando ele chegou na cidade de Ziclag e viu que os amalequitas haviam passado lá em Ziclag, queimado a cidade a fogo, levado as suas mulheres cativas, as mulheres de seus soldados e os seus filhos, houve um grande clamor, um grande choro daqueles homens, a ponto de que aqueles homens queriam apedrejar a Davi, colocando a culpa daquilo tudo em Davi. E a Bíblia diz que eles choraram a ponto de não ter mais lágrimas para eles chorarem. Não tinha mais lágrimas para saírem. Enquanto eles estavam lamentando-se, a Bíblia diz que Davi esforçou-se no Senhor e conseguiu trazer as suas mulheres que estavam cativas de volta e também todas as mulheres de seus soldados. Então você tem duas opções no meio da angústia: ou esforçar-se no Senhor, ou continuar deixando que a angústia te domine até você chegar a atentar contra a sua própria vida, pensando que isso vai te trazer um alívio, quando na verdade vai te trazer consequências eternas. Nós devemos entender que por trás de tudo isso tem algo espiritual, pois a depressão não é uma escolha. A depressão é uma enfermidade que pode acometer a qualquer pessoa, como nós vimos exemplos de homens de Deus, de até Cristo passou por momentos de angústia, de profunda tristeza. Mas o suicídio é uma opção. Você pode escolher continuar lutando pela sua vida. Você pode escolher evitar o suicídio. E não deixar que Satanás
ache uma brecha nessa sua angústia, nessa sua tristeza, que pode ser curada em Deus e acabar levando-te a cometer o suicídio. Porque a depressão é algo natural, é algo que vem. Mas quando você não permite ser curado por Deus, você vai abrir uma brecha para que Satanás atue através disso e, consequentemente, faça com que você tire a sua própria vida. Nós percebemos na tentação de Cristo lá no deserto que o diabo levou ao pináculo do templo, o lugar mais alto que havia no templo. E quando ele estava lá, ele tentou induzir a Cristo a cometer suicídio. Lança-te daqui abaixo. Pois está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te sustenham nas suas mãos e nenhum mal te suceda. Ele estava deturpando aquilo que está escrito no livro dos Salmos 91, do verso 10 e 11, tentando fazer que Cristo tirasse a sua própria vida, colocasse o Senhor à prova. Então, o que foi que o diabo soprou no ouvido de Cristo? Se você lançasse daqui de cima, os anjos vão te segurar, você não vai cair lá embaixo, você não vai se arrebentar lá embaixo. Então, é esta mentalidade da pessoa que tira a própria vida. É que aquilo vai trazer-lhe um alívio, que Deus vai acabar aliviando o sofrimento dessa pessoa através do suicídio, quando na verdade o diabo está induzindo a pessoa a cometer esta atrocidade contra a sua própria vida, porque ela sabe que estará cometendo um pecado e colocando o próprio Deus à prova, e quem destruir o seu corpo, o templo do Senhor, será destruído também por Deus. Temos outro caso, que é o caso do endemoniado de Gadara, em Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que aquele homem há muito tempo não habitava em casa alguma, apenas nos sepulcros, não andava vestido. As pessoas tentavam prendê-lo com cadeias, mas ele facilmente quebrava essas cadeias e andava clamando de dia e de noite pelos montes e pelos desertos, e ferindo-se ou automutilando com pedras. Uma prática muito conhecida nos nossos dias de pessoas que estão acometidas por crise de ansiedade, por depressão, que acabam cometendo a automutilação, cortando-se como uma forma de alívio. Mas esta coisa que para eles pode ser um alívio é uma indução de Satanás para que esta pessoa acabe cortando uma veia fatal e chegue a cometer o suicídio. E é tão provado que aquela legião que estava naquele homem queria levá-lo ao suicídio, queria levá-lo à morte, que o texto diz que levava de dia e de noite aos desertos e aos montes, clamando e cortando-se com pedras. E quando Jesus chegou ali e aquietou daquela travessia de Cristo pelo mar da Galileia, toda aquela tempestade, foi para impedir de Jesus chegar lá. Porque no capítulo 4, verso 35, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: passemos a outra margem. E a outra margem que eles iriam passar é justamente a terra de Gadara, onde eles chegaram no capítulo 5. E durante o percurso, a Bíblia diz que eles passaram por uma grande tempestade enquanto Jesus estava dormindo. Embora as regiões montanhosas ali daquele lugar, os ventos frios que sopravam ali geravam tempestades naturalmente, só que aquela tempestade não foi natural. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 2, que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele pode muito bem gerar tempestades, gerar raios, gerar movimentos que parecem serem naturais, na verdade, é algo demoníaco. Portanto, eu tenho razões bíblicas para crer que aquela tempestade não foi algo natural, foi algo feito no mundo espiritual para impedir que Cristo chegasse até o outro lado e matar Cristo durante a sua trajetória, enquanto ele estava dormindo, pegando-o de surpresa. Só que quando Cristo levantou-se, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e eles chegaram do outro lado. E quando eles chegaram do outro lado, imediatamente, a Bíblia diz que aquele endemoniado veio e prostrou-se diante de Cristo, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus? O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Vieste me atormentar antes do tempo? Então, toda aquela luta, toda aquela tempestade que Jesus e os seus discípulos passaram no meio do mar, foi uma batalha espiritual para que Cristo não chegasse lá e libertasse aquele homem que há muito tempo estava preso, estava possesso por aqueles demônios. E quando Cristo permitiu que aquela legião saísse daquele homem e fosse para os porcos, e aqueles porcos estavam justamente em cima, pastando nos montes, como aquele homem também era levado por aquela legião para os montes. E quando aquela legião entrou nos porcos, a Bíblia diz que os porcos imediatamente precipitaram-se no despenhadeiro, caíram no mar e morreram afogados, deixando claro o que era que aquela legião queria fazer na vida daquele homem. Mas Cristo chegou primeiro para libertá-lo.
Então, pessoas que constantemente estão querendo tomar remédio, tomar veneno, cortar-se, enforcar-se, ir para lugares altos, prédios, lugares, montanhas e se lançarem de lá, elas estão atacadas por espíritos malignos que querem fazê-las tirarem as suas próprias vidas. Só que Cristo é tão bom que Ele sempre dará a oportunidade dessa pessoa ser alcançada primeiro pelo poder do seu nome, antes dela chegar a tomar essa atitude. Ou seja, ninguém que tira a sua própria vida tirou o inocente. Ele teve chances suficientes para ser curado daquela depressão e também ser liberto daquela possessão maligna, daquele trabalho dos espíritos malignos de tentarem convencê-lo a tirar a sua própria vida. Mas há alguns casos de pessoas que tentam o suicídio, mas não morrem imediatamente. Nesses casos, esta pessoa pode alcançar ainda a salvação, porque desde a tentativa do suicídio até a sua morte, que pode ser horas ou dias depois, há registro de pessoas que tentaram o suicídio que só morreram semanas depois, ficaram ainda muito tempo hospitalizadas e depois chegaram a morrer, outros morreram horas depois. Então, nestes casos, ainda há possibilidades, mas também não há uma certeza. Nós temos um caso que é muito falado quando vai se falar de suicídio, que é o caso de Saul. Só que o que poucas pessoas sabem é que Saul não morreu pelo suicídio em si. Ele tentou suicidar-se, mas ele não morreu imediatamente. Mas este erro se dá porque quando as pessoas leem os livros de Samuel, às vezes tentam desmembrar o segundo livro do primeiro livro, quando na verdade no cânon hebraico, o livro de Samuel era um só, mas depois da versão Septuaginta, que foi a tradução foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, estes livros foram sendo divididos. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco ou de Torá, que vai de Gênesis a Deuteronômio, originalmente era um livro só, o livro da lei do Senhor que Moisés escreveu. Só que os anciãos que fizeram a tradução para o grego, eles dividiram em 5 partes. Assim também eles dividiram os livros dos reis, o livro das crônicas e também o livro de Samuel em 2 partes. E o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel é a continuidade do capítulo 31 do primeiro livro. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, não diz que Saul morreu naquele exato momento. O capítulo 31 diz que naquele mesmo dia morreu Saul, os seus 3 filhos e o seu pajem de armas. Ele pediu ao seu pajem de armas para que tirasse a sua própria vida, para que os filisteus não fizessem isso. E como o seu pajem de armas temia muito a ele e não quis fazer, lançou-se sobre sua espada. Saul viu que o seu pajem de armas era morto, lançou-se também sobre a sua espada. E o texto diz, naquele mesmo dia, morreram Saul, seus 3 filhos e também o seu pajem de armas. Mas não diz que Saul morreu logo após ele tentar o suicídio. E quando você lê o capítulo 1 do segundo livro de Samuel, você percebe que um amalequita foi levar a notícia para Davi que Saul e os seus filhos estavam mortos. E ele perguntou, como tu tens certeza? Ele diz, eu sou um amalequita, sou filho de um amalequita, e eu cheguei no monte e Saul ainda estava com vida. E ele pediu para que eu tirasse a sua vida, pois a sua vida ainda estava nele. E eu fui lá e tirei a sua vida. A Bíblia diz que Davi condenou aquele homem à morte porque ele não temeu estender a sua mão contra o ungido do Senhor. Aí algumas pessoas defendem que ele estava mentindo para ganhar recompensas da mão de Davi, pensando que Davi ia ficar alegre. Realmente ele achou que Davi ia alegrar-se com aquela notícia. Mas em nenhum momento o texto dá a entender que aquele homem estivesse mentindo. Por quê? Quando ele foi condenado à morte, se ele estivesse mentindo, ele tentaria argumentar com Davi, dizendo, não, Davi, eu não fiz isso, quando eu cheguei lá ele já estava morto, eu só tentei ganhar uma recompensa por isso, achando que você ia ficar feliz, contente com esta notícia, mas não é o que aconteceu. Em nenhum momento ele esboçou um arrependimento, em nenhum momento ele questionou a Davi que ele estava mentindo, e ele foi morto por conta que ele matou a Saul, que estava durante muito tempo com angústias e a sua vida ainda estava nele. Saul, ele teve bastante tempo para refletir sobre os erros que ele cometeu, as mortes dos sacerdotes, a não trazer a arca da aliança para o seu reinado, não ouvir a voz do Senhor quando o Senhor mandou, perseguir a Davi sem justa causa e todos os erros que ele cometeu durante a sua vida. Agora, se ele se arrependeu ou não, a Bíblia não deixa claro, mas que ele teve tempo, sim, ele teve tempo. Então, muitas pessoas que tentam o suicídio, mas não morrem imediatamente, ainda têm tempo suficiente para arrepender-se de seus pecados. Mas
nós não temos como ter certeza, exceto aqueles que ainda conseguem conversar antes de sua morte e com suas próprias bocas acabam confessando que arrependeram-se daquele ato pecaminoso que eles tentaram contra as suas vidas. Os outros, nós não temos como ter certeza, só naquele grande dia. Então, por isso, não vale a pena arriscar, porque a pessoa pode tentar o suicídio e morrer imediatamente e não ter mais chance de arrependimento. Ou não morrer de imediato, ter ainda a chance de arrepender-se, mas não conseguir arrepender-se mesmo estando em angústia, sofrendo por aquela tentativa de suicídio. Porque nós temos o exemplo de 2 homens que viveram as suas vidas como ladrões e mesmo estando crucificados, sofrendo, um arrependeu-se de sua vida, mas o outro não. Então não é porque a pessoa está sofrendo em cima de uma cama de hospital, é que é uma garantia que ela vai arrepender-se dos seus pecados. Por isso, não vale a pena arriscar. Eu espero que este vídeo tenha sanado as tuas dúvidas, que você tenha entendido que além de suicídio ser pecado, a pessoa que comete o suicídio não tem como ela receber a salvação, porque depois do suicídio ela morre e depois da morte segue-se o juízo, e que você possa compartilhar este vídeo com mais pessoas para que pessoas que estão passando por este momento possam ser ajudadas, possam assistir a este vídeo e entenderem que não vale a pena atentar contra a própria vida e que sempre há uma saída. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.